Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votor. E hoje eu trago uma pessoa aqui que o pai dele tem uma história do início da saúde em Votuporanga. O Dr. Emílio Barbieri, muito obrigado por ter vindo, aceito o convite para a gente falar da sua família, que é pioneira, né? Ô, Emílio, vamos começar do começo. Como é que seu pai veio para cá, sua família, quando que vieram? Meu pai veio para cá em 1949 para clinicar aqui na cidade. Aí, depois de um certo tempo, aqui instalado, ele comprou um hospital que era do Dr. Guena, Francisco Guena. E transformou esse hospital na Casa de Saúde Dr. Barbieri. Que ficava na Rua Amazonas. Ficava na Rua São Paulo com a Rio de Janeiro. Tá. É onde é hoje a Unimed. Tá. Dá. E ele casou-se em 1950, foi casar em São Paulo, porque minha mãe morava lá, e vieram para cá. E aqui ele se instalou e continuou a clinicar. Em 1957, mais ou menos, 58, ele já tinha outras atividades e tal, e tinha um volume de serviço muito grande e tal. Ele acabou pedindo para um tio meu, que era radiologista lá no HC, em São Paulo, para ver se tinha alguém interessado em vir para cá, para ajudá-lo no serviço. E acabou trazendo 4 profissionais. Um era anestesista, que era o Dr. Pacheco, o outro era otorrino, que era o Dr. Dr. Morgante. O outro era o Dr. Jonas Pires Correia e o outro era o Dr. Alberto Peciotto. Desses 4, 2 permaneceram aqui e acabaram fixando residência. Ficaram no hospital até fim do arrendamento. Quando terminou o arrendamento, eles passaram para o Hospital Santa Catarina, construíram o Hospital Santa Catarina. E meu pai continuou aqui até 1900, clinicando até 1971. Mas em 1964, meu pai entrou para o IML. Foi o primeiro médico legista de Votuporanga. E ficou até 71, quando em 1971 ele foi chamado pelo diretor do Instituto Médico Legal de São Paulo para chefiar o IML do ABCD. E aí, na época, nós mudamos para São Bernardo do Campo. São Bernardo. Isso. E ele ficou lá até aposentar. Que aposentou em 1984, porque ele teve um infarto em 1980, ficou afastado por um tempo. Em 1984 ele se aposentou. Morando em São Bernardo? Morando em São Bernardo. Ele mudou um tempo para Praia Grande, ficou pouco tempo lá, mas depois ele veio para cá. No fim da vida dele, ficou um tempo aqui e tal. Um pouco antes, como eu já estava aqui, já tinha voltado das minhas andanças aí pela capital e pelas cidades aí nas quais eu trabalhei, eu voltei para cá e ele veio também. E ele ficou morando aqui numa casa que era da irmã do Dr. Jardiel, ali na rua Pernambuco. Permaneceu ali até, acho que 85, em 85, 86 ele mudou para Campinas e foi morar junto perto do meu irmão caçula, do Beto. E ficou lá até 1987, que foi quando ele faleceu. Essa é a história dele. Ele ficou em Votuporanga todo esse tempo, teve 5 filhos. O mais velho sou eu, que sou médico. O Paulo Roberto é economista. O Luiz Fernando é advogado. O Carlos Alberto era agrônomo, que acabou falecendo, foi o que faleceu mais, o único que é falecido. E a minha irmã caçula, Lana Cristina, que fez relações públicas. Agora, só você mora em Votuporanga? Atualmente só eu que moro aqui. Eu me aposentei do IML em 2012 e vim para cá. Um pouco antes de aposentar e vim para cá. Quando o seu pai veio,
Ele era da onde? De onde é que Ele era de nasceu? Sertãozinho, ele nasceu em Sertãozinho. Meu avô era migrante italiano, meu avô e minha avó, eles moraram em Sertãozinho. Meu pai era de uma família de 9 irmãos, dos quais ele trouxe 3 para cá, que foi o Nenê Barbieri, que é o Torquato, o Júlio Barbieri e o Arlindo Barbieri. E todos ficaram aqui. O tio Nenê ficou aqui até falecer. O tio Júlio mudou um pouco antes de falecer e foi para Campinas, que tinha uma filha lá. E o tio Arlindo, que faleceu aqui mesmo. E Agora, o teu avô, ele veio naquela leva dos migrantes que vieram, 1800 e... ele veio naquela leva. Ele veio naquela leva, porque ele foi exatamente para a região de Ribeirão Preto, que era o lugar do café, Era o café. né? E tem alguns assim que vieram, alguns migrantes que vieram com ele, que se tornaram os magnatas. Por exemplo, a família Os Balbo, que são conhecidos em Ribeirão. Eu não lembro mais dos outros que meu Sim. pai falava, mas tem alguns aí que são... Viraram os reis do café. acabaram ficando... E meu avô, como tinha 9 filhos e a mulher morreu quando a filha caçula nasceu, então a família ficou meio desarranjada e tal, e cada um teve filho. Agora, ele veio com os filhos ou não? Não, Teve os veio filhos? sozinho. Veio não. sozinho. Todos eles nasceram aqui. Todos Então, a tua avó era brasileira? Não, a minha avó era austríaca. Austríaca? Ela está lá na minha certidão de batismo, está como se ela fosse austríaca. Mas naquele tempo a Itália não estava formada ainda. Então, na verdade, ela tinha uns traços austríacos, mas tinha um sobrenome italiano. E o prenome austríaco. Joana é um nome austríaco e Pericini é um sobrenome italiano. Então é uma mistura. Então ela deve ter nascido numa região que pertencia ao Império Austro-Húngaro, Sim. né? E o meu avô nasceu em Pádua, na Itália. Dela não tem o local de nascimento, não sei o local. Ele veio para a região de Ribeirão Preto. Trabalhar com café. Veio trabalhar. Foi carroceiro, foi oleiro, trabalhou, fez de tudo lá, para sustentar os 9, né? Teve propriedade agrícola e tal, mas no fim acabou se desfazendo de tudo para poder cuidar da família, sustentar a família, vamos dizer assim. E o meu pai, era o terceiro da família, achou por bem não ficar na enxada. Resolveu estudar. Ele já era adolescente já. Resolveu estudar. E aí, em 1934, ele entrou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Faculdade Nacional de Medicina, antiga Praia Vermelha. E formou-se em 39. Ficou uns 10 anos em Olímpia e depois veio para cá. Esse é o princípio da vida dele. Agora, o teu pai, então, ele deve ter trabalhado na roça quando era garoto. Ah, sim. Depois? Foi trabalhar em farmácia, lavar vidro, foi pegar um servicinho mais leve, né? Porque ele sempre dizia que pra gente, inclusive para mim, que dava um pouco de trabalho, porque era, né? Era no puxão de orelha, ele falava assim, ó, trata de estudar, menino. O peso da caneta é mais leve que a enxada. E aí pegou no meu pé. Aliás, a minha carreira eu devo aos princípios inflexíveis que ele tinha, porque não me dava sossego, sendo o filho mais velho. Italiano é assim, né? O primogênito tem que dar o exemplo, né? E eu acabei... Mas se dependesse de você não ia dar tão bom exemplo. Não ia, de jeito nenhum. O Paulinho era muito mais... O Paulinho sempre foi mais centrado. Mais centrado, o melhor aluno da turma. Uma vez eu fui reprovado no ginásio, meu pai me pôs junto com ele, na mesma classe, que era para ver se eu criava juízo, né? Porque, 2 irmãos mais velhos junto com o mais novo, por que isso? Porque o mais velho é pior e o mais novo é melhor, né? Então... Mas o Emílio, como ele foi trabalhar em farmácia, será que ele já tinha esse tino de ser médico, de trabalhar com saúde? Rapaz, eu não sei. Eu sei que o que ele contou para mim foi o seguinte: quando ele vinha para Sertãozinho, ele ficava, ele já estava na faculdade e ele acompanhava o doutor Amaral Furlan, pai do senador Amaral Furlan. Pai do senador. Pai do senador. Ele era amigo do senador porque ele era, como é que diz? Aprendiz do velho Amaral Furlan, do pai do senador.
Sei, sei. Então, quando ele vinha para Sertãozinho, ele ficava no consultório, aprendendo as coisas e tal. Essa foi o que ele me contou do começo da vida dele, né? Sei. E Agora, ele veio para Votuporanga, ele contava para você por que ele escolheu Votuporanga. Era uma cidade nova que estava acontecendo. era uma cidade nova e que parecia ser uma cidade promissora, uma região promissora, né? Porque você vê, Rio Preto é muito mais nova do que Ribeirão Preto, Mais. bem mais nova. E é uma cidade que se desenvolveu quase tanto quanto, Sim, né? sim. Inclusive, Catanduva, por exemplo, tem uma agência, acho que do banco antigo Banespa, que é uma das primeiras agências do Estado. Eu sei porque fui obrigado a abrir uma conta lá na época, porque eu dava aula na Faculdade de Medicina de Catanduva e recebia pelo banco. Então eu vi que eu não me lembro exatamente o número da agência, mas era uma agência bem... O número era abaixo de 10, Sim. né? E Catanduva não desenvolveu tanto, né? não, então, Rio Preto foi que deslanchou, né? Que nem as pessoas falam também de Bauru com Jaú. Mesma coisa. Mesma coisa, que Jaú Já é muito mais velho, muito mais velho, tinha... E Bauru veio depois e expandiu. E Votuporanga, eu já conversei com várias pessoas que falam sobre o início de Votuporanga. Não sei, desde o começo parece que era uma cidade que ia dar certo, né? Desde o lançamento, diz que veio um monte de gente e comentava. Tinha tudo para vingar, né? E vieram algumas famílias e que eram realmente trabalhadeiras, trabalhavam para caramba. Você vê a família Comer, por exemplo, uma família que deslanchou, né? Esse é um dos, assim, que eu conheço, mas que é do meu tempo, mas tem muito mais gente que acabou se fixando aqui e progredindo junto com o município. Outra coisa que eles falam também, né, Bim? Assim, nós tivemos um prefeito melhor, mas nós nunca tivemos um prefeito que fez um péssimo trabalho, que nem outra cidade, né? A gente sempre teve uma certa sorte nisso, né? O meu pai participou da vida política da cidade, inclusive ele foi candidato a prefeito em 1959, quando o Nabuco ganhou a eleição, mas era adversário político, mas nunca teve... Não era inimigo. Não, inclusive a casa do Nabuco, meu pai comprou dele aquela casa que é no centro da cidade, onde é o Corte Cabeleireiro hoje. Sei. Era do meu pai, e foi do Nabuco, foi do Guena. Foi do Guena não, foi do Mark, o pai do Cido Arroio, do Cido e do Cido Arroio. E do Beto. Né? Sei. Depois foi do Nabuco e meu pai comprou do Nabuco a casa. Então não tinha problema não nenhum. Tinha, né? Era tudo... O Igmar falou um negócio aqui que eu achei legal, que ele falou assim, apesar acabava a eleição, todo mundo estava junto para... É mais ou menos assim, né? Ontem você era meu adversário. Hoje você é o meu prefeito, ou é o meu governador, ou é o meu presidente, e nós vamos lutar por isso daqui. Agora, o teu pai, ele foi vereador, não, né? Não foi. Ele só foi candidato a prefeito. E só aquela vez, depois não se candidatou mais. Agora, o grupo dele era o grupo do Nabuco. Não. Não era no adversário, exatamente. Ele era adversário do Gerosa, porque o Gerosa tinha a Santa Casa e ele tinha o Hospital São Paulo, né? Só que a Santa Casa era de todo mundo. Todo mundo. E o Hospital São Paulo era só dele, ele que tinha que arcar. O Hospital São Paulo não, a Casa de Saúde do Dr. Barbieri, que depois virou o Hospital São Paulo. E aquilo era só dele, ele que teve que arcar. E em 1971, quando ele foi transferido aí e promovido para a direção do IML lá do ABC, ele precisou dar um jeito no hospital e acabou trazendo para cá o Emir e o Firose. Ele que trouxe o Emir? Ele que os trouxe. Aí eles compraram o hospital e se fixaram aqui. O Emir ficou até há pouco tempo, faleceu, o Firose está aí ainda. Não sei se ele ainda está na ativa, mas ele está firme, é um excelente cirurgião, competente e tudo. Deixa eu só entender. Então teu pai comprou do Guiana
O Hospital São Paulo, foi ele também que abriu o Hospital São Paulo? Foi, ele transformou a Casa de Saúde Barbieri, que era pequenininha e tal, deu uma ampliada nela e fez o Hospital São Paulo. Só ele. Depois que veio... Sozinho. Depois que veio o doutor Emílio e o Firoz. Firoz e o Emílio compraram o Hospital São Paulo. Ah, então o Emílio e o Firoz não trabalharam com teu pai? Não. Eles compraram. Aí meu pai indicou o Firoz orientou o Firoz acabou fazendo medicina legal também, foi o segundo médico legista de Votuporanga, né? Também fixou residência aqui, os filhos estavam aqui, o filho que foi para Goiás, para Tocantins e morreu há pouco tempo, mas a filha mora aqui, é cirurgiã plástica, né? Casada com o João Damasceno, ele é então. Meu pai ajudou bastante a desenvolver a classe médica na cidade. Gozado, trouxe 4. Você está falando isso, eu estou lembrando a história do seu Antônio Pereira. Dizem que ele tinha uma grande fábrica de móvel. Que? E diz que funcionário chegava nele e falou: ô, senhor Antônio, eu queria sair porque eu quero montar uma fabriquinha. Diz que ele ajudava os caras. Não, você tem que... Ele não via os caras como concorrente dele, né? Ele falava: nós precisamos fazer isso aqui. E o teu pai também tinha mais ou menos essa visão, né? Meu pai sempre foi um cara assim que... você não podia... por exemplo, você tinha um paciente que tinha um problema cirúrgico, que precisava ser submetido a uma cirurgia. Você não podia cobrar do paciente de maneira que ele tivesse que vender o sítio para pagar a cirurgia. Então é o seguinte, você não paga como você puder. Ele trabalhou um tempo em Itanabi, inclusive foi repreendido pelas freiras, porque ele internou um cara e um menino, e o menino não tinha condição de... E a freira pegou e falou para ele: doutor, o senhor vai internar? Ele é muito pobre, não pode pagar. A Santa Casa está na via. Falou: isso não me interessa. O que interessa é a vida, o bem-estar do paciente. E sempre foi assim, né? E parece que nessa época a medicina era bem, nem pagava com leitor. Não, era assim, né? Era. Agora, também, naquela época, em termos econômicos, eu estou falando, devia ser mais simples, mais fácil você fazer medicina, não no termo profissional, não é nada disso, porque não tinha tanta tecnologia envolvida, que isso é um custo, né? Não tinha tomografia, não tinha radiografia, não tinha, né? Em verdade, o que acontecia é o seguinte: o camarada, para ser médico, ele precisava se esforçar. Porque hoje é muito fácil você fazer um diagnóstico de um abdômen agudo por uma determinada causa, fazendo uma tomografia do abdômen ou fazendo uma ressonância magnética do abdômen. E naquele tempo não, naquele tempo o negócio era na percussão, na palpação, na ausculta, né? E na história. Na história. Tinha que ouvir o que o paciente falava, né? Quer dizer, não dava para fazer uma consulta em 15 minutos, né? Isso é... não dava. Hoje você faz em 5, porque o cara estou com dor de barriga. Você vai lá, pede uma ressonância, vem o resultado da ressonância que você tem. E aí você tem que só saber ler, né? Aí tem que saber ler, mas aí a gente acha que pelo menos isso o colega saiba, né? Então, mas eu não sei, eu sou leigo no assunto, mas isso não diminuiu a capacidade técnica do médico, né? Não. Isso só mudou a maneira de agir, né? Ou não? E o Conselho Regional está querendo, com esse número exorbitante de faculdade de medicina que tem no país hoje, que parece que nós temos o segundo maior número de faculdade de medicina do mundo. Só perdemos para a Índia. Temos até mais do que a China. É mesmo? Com essa proposta aí de abrir 400 faculdades de medicina no país, ou já abriram ou vão abrir. Então o que acontece é o seguinte... E todos particulares? A maioria, né? A maioria. E o curso é muito caro. Às vezes você seleciona o indivíduo pela sua capacidade financeira e não pela capacidade técnica, porque não adianta eu ser muito bom passar numa faculdade que eu tenho que pagar 10 mil reais por mês. Você não tem 5 mil? Se eu não tenho 2, né? Não tem 2. Eu tenho 2 filhos médicos, né?
E um deles cursou Catanduva. Catanduva era a faculdade mais barata do estado. E o outro fez Vassouras, que no Rio de Janeiro era mais barato realmente. Né? Agora eu vejo hoje, por exemplo, se fosse pagar R$10.000 para cada filho aí, mais ou menos em torno disso, né, na faculdade particular. Não, fora o resto, né? Não, 10 mil é a faculdade. Faculdade. Se eu fosse tiver que pagar isso, onde é que eu ia arrumar R$20.000 por mês só para pagar a faculdade? E eu tinha 3 filhos estudando fora. A menina fazia direito em Campinas, um fazia medicina em Catanduva e um fazia medicina em Vassouras. E tudo ao mesmo tempo. Só a menina que formou mais rápido, porque direito são 5 anos e ela... mas ela era mais nova, então ela acabou entrando junto com eles na faculdade, todo mundo junto. E hoje eu não teria condição. Onde é que eu ia arrumar aí R$30.000 por mês para bancar 3 filhos? Feio. É duro isso, não. É impossível. Apesar de que eu trabalhei assim, em 47 municípios do estado, cheguei a trabalhar 31 dias de dia e de noite no mês de outubro de um determinado ano aí e tal, né? Tudo isso Tá bancar as coisas. bacana. E Aliás, há pouco tempo eu tive eu subi uma escada lá na casa do meu filho, em Rio Claro, e ele é cardiologista. Ele falou para mim assim, você está muito cansado, mas eu não vou colocar esse cansaço aí por conta nem da tua gordura, nem da tua idade. Eu vou considerar o teu passado, porque meu pai morreu de infarto. Aí ele falou, você faz esse exame. E fiz o exame e tal, mandei os exames para ele. Ele pegou, você está com bloqueio de ramo, tem que fazer colocar um marca-passo. marca-passo. Tá bom, eu vou colocar o marca-passo. Aí eu fui lá, coloquei o marca-passo, tal, tudo bem, melhorei, tal. Mas, você tem que fazer uma tomografia das coronárias, que é aquela antiga cineanjo que você fazia, antigamente abrir o peito do cara, ou tal. Hoje você faz isso. Aí ele falou para mim assim, eu mandei o resultado para ele falou para mim assim, pai, eu ainda mandei assim, gozando, falei, aqui tá os 73 anos de estrago, né? Ele pegou, olhou e falou para mim assim, olha, pelo que você fez até agora, tá bom, você tá no lucro. Então, mas se fosse há 50 anos, como é que você ia descobrir essas coisas, né? O médico tinha que ter noção de clínica, de fisiologia, né? Tinha que conhecer anatomia, tinha que saber tudo. Não tinha outro jeito. Era diferente, você não tinha tecnologia suficiente. Hoje você tem profissional extremamente competente, sim, né? E tem uma tecnologia de alto gabarito. É verdade, né? Então, há muitos anos eu estava em Rondônia e eu tinha um amigo lá que era oftalmologista, né? E ele era considerado o melhor da cidade e tal, né? Aí um dia tomando uma cervejinha com ele, aí eu perguntei para ele, por que você é tão bom assim, né? Ele falou, porque eu tenho equipamentos, os melhores equipamentos são meus. Porque ele falou, oftalmologia, 80% você tem que ter tecnologia, né? É claro, depois você tem que ter toda... Ele falou, então, e cada vez mais... sofisticando. Só vai sofisticando. E vai encarecendo, né? Sim. Não tem... uma ressonância magnética, quanto custa? O problema é esse. Por exemplo, seu pai conseguiria montar um hospital hoje? Não, de jeito nenhum. Sim. Hoje o hospital tem que ser ou por investidor, isso, grande grupo de investidor, ou pelo Estado. Né? Não tem outra saída. Difícil. Você pode montar um consultório bem montado, tal. Por exemplo, eu tenho uma clínica de medicina do trabalho. Tem algumas coisas. Eu faço um eletrocardio, faço um eletroencefalo, faço uma audiometria, mas eu não tenho raio-x, eu mando fazer fora. Eu não tenho laboratório, eu mando fazer fora, entendeu? Então, até os laudos de cardiologia e de eletroencefalo eu mando para especialista para laudar, né? Sei. Mas foi o que eu consegui fazer, mas não dá para crescer mais do que isso. Não dá. Bom, voltando para o seu pai, você falou que ele deixou, estava muito trabalho e tal, mas ele foi também
para a área rural, né? O que ele fazia? Criava gado? Ele teve uma fazenda aqui em Pedranópolis, de 180 alqueires, e a paixão dele era café. Ele gostava um pouco de gado giro, que era o gado da época, mas a paixão dele era café. Isso eu acompanhava, porque eu ia lá com ele comprar os balainhos, as mudinhas, os balainhos para plantar e tudo, né? Então, a ideia dele era essa aí. Bom, veio da região do café, acho que foi o que ele conhecia e o que ele aprendeu, né? Mas ele chegou a pegar a queda do café? Não. A queda do café é de 29. Não. Depois começou todo mundo lá com o café. Não. Ele vendeu a propriedade em 62, mais ou menos. Nessa época o café ainda estava no... E o café era tão bom que o cara tinha uma... Quando o cafeicultor tinha uma boa colheita, ele comprava outra propriedade. Comprava. Né? E o café ainda hoje é a terceira coisa mais consumida no mundo, sabia? É. Ele só perde para o oxigênio e para a água. Então ele é a primeira. É a primeira, né? Inclusive aqui eu entrevistei o Dionísio Fávaro e ele estava contando, nós estávamos falando daquela geada de 75, aquela geada negra que acabou. E ele falou assim, nós não fomos prejudicados. Que tinha um café estocado. Nós tínhamos um café estocado. Eu vi bem essa situação, sabe por quê? Eu tinha um colega de turma de Neves Paulista. Ele tá vivo, chamou Edvar, ele é cardiologista, está clinicando lá em Neves, ele tem propriedade lá. E na época, o pai dele comprou um Carmanguia TC para ele. Pô, o café giou, queimou todo o café, todo mundo perdeu. O pai dele tinha, filho, tá aqui um carro novo para você. Não, o Dionísio disse que o que ele vendeu deu para comprar 5 propriedades. Pequenas, mas 5 propriedades, né? Então o café... E ele só teve, na zona rural, na área rural, só isso. Só teve esse café, essa fazenda, e depois ele... Ele comprou uma propriedade em Araguaína, mas depois ficou um tempo com ela lá, não deu conta de abrir, mesmo porque ele já tinha uma certa idade. Até para ir para Araguaína eu ia com ele quando eu estava de férias, eu tinha uma folga na faculdade. E eu ia guiando, porque ele já não tinha mais condição de guiar esses 2.000 quilômetros daqui a Araguaína, de São Paulo a Araguaína. E a gente nós fomos lá umas 2 ou 3 vezes, ele foi uma vez de avião com meu irmão caçula e tal. Meu irmão ficou lá um tempo, tentou abrir, mas não tinha... Aí a coisa já estava difícil. E é muito longe, né? Agora, quem foi e ficou, acabou se dando bem. Aí o Júnior, meu primo, que... O Júnior, onde é a mesma propriedade dele? Da fronteira com a Bolívia. Nossa, bem, né? Em cima mesmo. E os irmãos do seu pai, o que eles fizeram em Votuporã? Então, o tio Nenê tinha a propriedade aqui, ele e meu pai tinham 2 propriedades. Aí eles separaram, o meu tio ficou com um pedaço desses 180 alqueires que ele tinha aqui, em Pedranópolis, e ficou com uma propriedade que foi do Milton Minhoz. Já fui uma vez lá, mas não lembro onde que era exatamente. Eles quiseram saber isso aí, porque ficou para eles essa propriedade. O tio Júlio foi administrador lá do pai, do tio Nenê e tal, mas não deu muito certo, porque ele não era muito afeto ao trabalho. Inclusive tinha uma mulher que trabalhava pela família inteira, porque a tia Fernanda ficava na máquina de costura, uma mulher de valor mesmo que, né? O tio Arlindo veio para cá, ficou um tempo na propriedade, depois foi administrador lá e depois foi tomar conta do posto de gasolina que o tio Nenê tinha, ali onde é o Vilarzinho hoje. Foi dele também? Foi o tio Nenê. E o tio Arlindo ficou lá um tempo, depois ele saiu, mas logo depois ele morreu. Então... O Edu e o Lelé são filhos do Nenê. Do Nenê. O Edu, o Lelé, o Júnior e a Márcia. São filhos do tio Nenê. Do tio Júlio é a Vera, o Jolinho, que jogou futebol futebol e era goleiro. O Jolinho está vivo. Sério? Está com 80 e poucos anos. Eu encontrei com ele há pouco tempo em São Paulo.
Eu jogava futebol de salão? Jogava futebol de salão e jogava futebol de campo também. Jogou também? Jogou. O Melão, não sei se você conheceu o Melão. É. O Melão e a Vera. A Cleonice e a Vera. Os quatro, né? O tio Júlio. O tio Arlindo tinha as filhas aí que ficaram na cidade por muito tempo. A Eliana aposentou na prefeitura, a Glória era professora, sim. A Joaninha, que foi mulher do Sandrinho. Sandrinho, que tinha espeto. Isso. E os meninos, o Arlindinho, o Zé Gabriel e o Alemão. Não me lembro o nome do alemão. Agora, o Emílio, só você que fez medicina dos primos? Eu fui o primeiro, né? Depois, os meninos tinham um monte de amigo e os amigos dele eram os meus, inclusive o filho do Lelé, o mais novo. O mais velho não, que tomou outro caminho, não era da idade dos meus filhos. Mas o Lucas era da idade dos meus e ficava lá em casa, estava sempre com a gente e tal, e não sei, acho que vendo as minhas atitudes lá, ele acabou fazendo medicina. O Camilo, meu filho mais velho, começou a fazer engenharia. Entrou na FEI, fez o primeiro ano, fui lá, fiz a matrícula dele, malobrei o carro, saí do pátio da faculdade e ele falou: pai, eu não quero fazer mais isso, eu quero fazer medicina. Agora? Aí foi fazer medicina. Esse é geriatra da Polícia Militar e é preceptor da faculdade da ABC. Ele que fez lá em Vassouras? Não, ele fez em Vassouras, é o que é cardiologista, é chefe da UTI da Unimed, lá de Rio Claro. Sei. E, bom, para terminar aí, o último, a cidade fez uma homenagem ao meu pai, que foi, mas não foi, partiu assim da cúpula do IML e de um deputado estadual que era da polícia, o deputado Ilquias de Oliveira, não sei se você lembra dele. Não. Ele fez um requerimento dando o nome do meu pai ao IML de Votuporanga. E aí, eu não me lembro exatamente o ano, mas ele foi na gestão do Mário Pouso Bom. Aí dá para você deduzir mais ou menos. Pouso Bom, ele se elegeu em 82, né? Ele ficou 82, 83, 84, 85, acho que 86. Acho que ele teve 5 ou 6 anos de mandato. E aí, então, não, acho que foi depois. Foi depois disso. Eu acho que era o Mário, porque o Mário falou para mim assim... Será que não era o Atílio, não? Não, era o Mário. Ele falou para mim assim, porque o Mário era muito amigo do meu pai. E o Mário falou assim, deram o nome do IML pro teu pai e tem uma lei no município que a gente não pode dar o nome de outra... De outra... Como é que diz? De outro prédio, ou de outro edifício municipal, ou de outra repartição municipal, dá o nome da mesma pessoa. Mas ele já tinha outro? Não, ele não tinha. O Mário falou assim, eu queria dar alguma coisa, eu queria dedicar o nome dele a alguma outra coisa. Mas aí me passaram para trás. Quando eu fui ver, ele já tinha o IML. E aí ele foi entronizado no IML e tal, e o Mário que me falou isso. Sei. O Mário foi um grande prefeito, né? O que ele fez pela cidade. E ele tinha realmente uma amizade, um respeito grande e tal, e queria... O seu Mário tinha uma coisa, viu, Emílio? Até conversando com a Tília, que ele era amigo, né? Ele era companheiro. Sim. Quem era companheiro dele, ele não deixava... O Mário era um cara assim, eu nunca vi tratar as pessoas como o Mário fazia, sabe? Ele era um cara fantástico. Bom, ele me aturava quando eu tinha 4, 5 anos, ele ia em casa, né? Porque ele ia muito em casa, era amigo do meu pai. E eu me lembro que eu tinha um sapato de bico arrebitado que a minha avó deu. E ele me perturbava por causa desse sapato de bico arrebitado, rapaz. Imagina. E ele era gozador. Ele não saía de casa. O hotel era do lado. Porque meu pai alugou a casa que era do Cury, lá do... Não sei se você lembra, eu já ouviu falar do Dr. Wilson Cury, que foi um médico que teve aqui na cidade, e a mulher...
E ele foi... nós moramos ali na cidade, na casa ao lado, que foi quando meu pai ficou em 59, isso. E o Mário não saía de casa. Toda noite estava lá sentado na cadeira do alpendre, batendo papo. E ele era bom de papo. E meu pai também, né? Meu pai, cara que... Ele falava assim que ele podia não entender de medicina, mas de conversa... Era com ele mesmo. Não, aqui teve uns médicos bons de conversa, né? Doutor Salgado. Bom, o Salgado era poeta, né? Como dizia meu pai, Salgado era poeta. Tinha... Teve uma vez que o Plínio Marcos veio por aqui na faculdade fazer uma palestra. Então. Eu me lembro que eu estava sentado assim, meio do lado do doutor Salgado. E ele todo de branco. Ele lá sempre era cachimbo, né? Aí, depois que acabou a palestra, o doutor Salgado falou assim, queria falar uma coisa. Eu não sou poeta. Aí o Plínio Marcos falou assim, de branco, boné branco e de cachimbo, se você não for poeta, você é pai de santo. E ele ria e tal, porque ele gostava de escrever o Lanterna. No Oeste Paulista ele escrevia. Ô Emílio, e na infância aqui em Votuporanga, você, pelo que você mesmo está falando, você aprontava muito, né? Como que era, principalmente na adolescência, né? Porque tinha uma turminha brava aqui em Votuporanga, né, Emílio? Mas a adolescência foi o seguinte, eu era nadador, né? Ah, você nadava? Eu participava da equipe junto do Votuporanga Clube, o Dodô é um pouco mais novo que eu. Sei. Eu ficava entre o Beto Mazzaferro, que era um pouco mais velho, eu no meio e o Dodô mais novo. O Zé Santana, o Melão, o Wilcinho Barbosa e as meninas, que teve uma equipe que foi vice-campeã paulista de natação. Né? Tinha uma fala. Nadir, Beatriz, Marta Guelder, Celina Katsui, era uma equipe fantástica. Na minha adolescência foi assim, no ginásio, ia na aula, ia para casa, catava o maiô, ficava o dia inteiro em casa. Quando chegava à noite, meu pai já levava uma bronca, porque falava, 6h30 para estar aqui para jantar. Não, mas fecha o clube, fecha às 6h30. Mas eu sei que fecha. Você não precisa ficar até fechar. Você pode vir 10 minutos antes, pô. E vinha com uma fome. Nossa Senhora. Ele tinha que... Agora, tinha uma grande equipe de natação aqui, né? Teve. Nas décadas de 60, foi uma equipe grande. Mas como é que isso surgiu, hein? Teve alguém que... Eu não sei, quer ver? Eu fui estudar em São Carlos em 62, porque como eu era, que falei, um menino exemplar, meu pai me pôs no meio do caminho, para minha avó não me estragar, porque a avó morava em São Paulo, para não ficar perto da avó, né? Porque a avó, você sabe como é que é, né? Toda avó estraga. Avó. E me pôs em São Carlos. O dia que eu fui para lá, me lembro que minha mãe estava até chorando, porque eu tinha 11 anos. Ele me pegou, botou no trem e mandou embora para São Carlos. Internou lá, estava interno em São Carlos. E eu fui, ele pediu, aliás, foi uma das poucas vezes que o Toninho Jabur trabalhou. Porque ele falou, eu me lembro que ele falou pro Toninho, nós estávamos no trem, ele falou pro Toninho, você toma conta do menino aí, sabe? Porque o Toninho é uns 6 ou 7 anos mais velho que eu, né? Mais velho. E ele foi para São Carlos para fazer científico, colegial, científico. Então, quando eu voltei, em 63, fiquei um ano só, em 63 eu voltei, eu estava nadando no Votuporanga Clube. Aí tinha um técnico chamado João Birks, você lembra dele? Já ouviu falar desse nome? Não. O João me viu nadando, porque eu já aprendi a nadar lá em São Carlos, que tinha piscina no colégio. Ele me viu, vem cá, você não quer? Quero. Aí me botou na equipe e tal, comecei a treinar e tal, e assim foi uma boa parte fui até os Jogos Abertos de 65 em Santos, em Mirassol. Que era o máximo, né? Era uma maravilha isso aí. E essa foi a juventude. A infância, mesmo assim, ainda meu pai não conseguiu me doutrinar assim, sem... Ele escolhia as professoras, eram as piores que tinha. Não era pior no sentido de pior, era pior no sentido de mais brava. Sei. Então, por exemplo, eu fui aluno, ele parece que escolhia a dedo. O primeiro foi o professor Benedito Silva.
Meu primeiro professor. Ele era bravo, né? Não, ele era tranquilo. Mas ele era serião. Não, ele era sério e era o único professor homem. Então você tinha mais. Talvez por isso que meu pai tenha colocado naquela classe. Mas na segunda classe, ele, no segundo ano, ele escolheu quem que é a pior que tem aqui. É a dona Maria de Lourdes Pizarro, mãe do Vavá, sabe quem? Sei. Ela era brava num tanto, rapaz. Só faltava ela dar aula de chicote. Não que ela fizesse mal. Sim, mas ela brava. Mas ela obrigava você a aprender e acabou. Não tinha conversa. Era... No terceiro ano, ele me pôs com a dona Olga Chamal. A dona Olga era outra que um dia o Guinter virou... Guinter era o filho dela, o Guinter Antônio, mais novo, que estudou comigo. Virou para trás para conversar, ela bateu com o estojo nele. E ela brava também. No quarto ano, tinha lá 3 professoras, eu me lembro. A dona Leite, a mãe a mulher do Zé Leite, Sei. que era uma moça. A dona Cida Beretta, que era outra pessoa maravilhosa. Quem que meu pai escolheu? A dona Ormezinda. Nossa senhora, que era... Dona Ormezinda era brava. Ela é brava, rapaz. Apesar que todo mundo fez admissão com ela. Todo mundo fez. E aprendeu. E assim, e tem coisa que eu me lembro hoje, regra de acentuação, por exemplo, é da época dela. Me lembro da época dela. Eu trabalhei com a Marilis. Se conhecer, lembra da Marilis? A Marilis Horta? Isso. Sei. E ela fez plantão, eu era diretor da Santa Casa, e eu não sei quem pediu para arrumar um emprego para ela. Eu falei, pô, traz ela, claro, não sei o que e tal. Ela veio, foi trabalhar comigo. E ela falava assim, como você escreve bem, como você fala bem. Isso aí é o seguinte, com esse povo que me carregou nas costas no passado, tinha que sair isso. Porque não tinha essa de não repetir, repetia mesmo. Lógico, não tinha promoção, como é que fala aí? Automático. Não tinha nada disso. E você repetiu de ano, né? Eu repeti, eu fui para São Carlos e fiquei, só para estudar, eu fiquei em 2 segundas épocas. Em matemática e ciências. Aí eu vim para cá, fiz a segunda série do ginásio aqui, exatamente aqui onde é a faculdade. Sei. E no meio da segunda série, final do ano, fomos transferidos lá para o prédio novo, que era o IE. Sei. A segunda série, eu fui aluno do Aimoré em matemática, fiquei para a segunda época, mas passei. Não era gente boa. Mas no terceiro, eu acabei sendo reprovado. Eu nem lembro quem que eram os professores, mas eu acabei sendo reprovado. Aí meu pai me colocou junto com o Paulinho na mesma classe. Sim. Ô, Emílio, nós estamos chegando já aí na reta final. Mas eu queria que você contasse a sua experiência. Porque todo mundo é pioneiro em alguma coisa. E eu acho que você foi pioneiro aqui na Covid. Você foi um dos primeiros a pegar Covid em Votuporanga. Foi o primeiro caso. Assim. O primeiro caso a ser diagnosticado. Inclusive, eu trabalho em Santa Casa porque eu estava muito agitado, né? Eu sei que eu fiz logo pediram uma tomografia, eu mandei a foto da tomografia para esse meu filho que está em São Caetano. Ele falou, ixi, é Covid. Eu vou dar um jeito de você vir para cá. Porque não se falava muito, né? Ninguém nem sabia o que fazer. Na verdade, você não sabia o que fazer. Você tem noção como você pegou? Tinha 3 alternativas. Primeiro, eu fui numa passeata na Avenida Paulista. Naquelas passeatas que tinha, eu fui. Sério? Isso. Bom, e lá aquele monte de gente? E na volta, eu fazia plantão em Santos, então eu larguei o carro. Peguei o metrô e fui. Na volta eu peguei o metrô lotado. Essa foi uma delas. A outra, eu atendi uma criança recém-chegada de Portugal que estava com problema, dor de garganta, não sei o que e tal. Depois eu não tive condição de dar sequência porque eu vinha para Votuporanga, fazia os plantões e vinha embora. Com tosse, dor de garganta e tal. E criança, quando você vai examinar, tosse na sua cara, sempre é assim. E a outra foi de naquele tempo eu ia para São Paulo e voltava de avião. E eu peguei um voo que desceu em Guarulhos. E Guarulhos já estava todo mundo viajando de máscara e tal, ainda não tinha, sabe? Estava começando. Foi em março.
março de 2020, né? Sei. Então, e Guarulhos estava aquele aeroporto cheio de gente e tal, e daquele jeito. Então, essas são as 3 hipóteses. Aí eu fui, meu filho, o do meio, veio me buscar, eu fui de ambulância para São Paulo, fiquei 2 dias na máscara, lá no pronto-socorro que meu filho estava, sem melhora. Aí fui transferido lá para um hospital do estado, o Hospital Mário Covas, em Santo André. Fiquei 29 dias entubado. Putz, E aí eu saí. Depois eu fiquei um dia lá na SEMI, mas não tinha SEMI, eu tive que ficar na própria UTI lá, esperando para poder ir embora. Aí quando eu estava mais ou menos... porque não tinha tratamento, né? Acho que nem tem também, né? Se você... Não tem, o tratamento é de sustentação, né? Você tem que manter as condições do paciente. Porque, Sei. assim, como matar o vírus não tinha, né? E a doença era uma doença viral. Depois que o vírus acabasse, o vírus morre com 5, 6 dias, ele acaba morrendo. Ah, é? É. Então o que acontece? Começa a acontecer os problemas. Então você tem que ver as tromboses, tudo que vai acontecer. E eu fiquei assim, saí de Rio Claro, de Santo André. O Camilo me trouxe para Rio Claro, onde o Caio morava. O Caio me internou lá na Unimed de Rio Claro. Eu fiquei acho que 3 semanas só fazendo fisioterapia e tratando uma infecção urinária que eu tinha pego do hospital, uma infecção hospitalar. Mas você não conseguia andar? Não conseguia segurar uma xícara. É mesmo? Não conseguia escrever, minha mulher tinha que escovar meu dente, botar comida na boca e tudo. Bom, aí eu perguntei pro meu filho, escuta, aí já estava com o saco cheio de ficar no hospital, né? Porque já tinha passado os 30 que eu não sabia, mas tinha passado mais quase 20... Consciente. Consciente e sem nada praticamente, mas só com fraqueza. Escuta, quando é que eu vou embora? Você vai embora quando se conseguir urinar em pé. Pô, eu levei um certo tempo para ficar em pé e dar uns passinhos. Um dia meu filho falou, e eu saía da cama com guincho, o transfer, me botava na cadeira de roda. Aí meu filho, como é atleta, tal, falou, que isso aí dá muito trabalho, você fica em pé aí na beirada da cama que eu vou te colocar na cadeira. A hora que ele tentou me colocar na cadeira, o que aconteceu? Aí eu tinha perdido 27 quilos, mas assim, Sim. ainda deu trabalho para me erguer e botar na cadeira, né? E depois, aí quando eu tive uma melhorazinha, eu vim para cá. E aí eu fiquei uns 2 meses aqui já de cadeira de roda, Nossa, de andador, andador e tal. Aí comecei a andar, e eu andava de costa em casa, andava de marcha ré, porque marcha ré você batia o pé no obstáculo e falava, igual cego, né? Você bate o pé no obstáculo, opa, aqui não dá para ir. Eu fazia isso. Depois foi melhorando. E aí na sua casa, você ficava separado? Não, eu estava sozinho, não. Só estava eu e a mulher, né? E já fazia tempo. Então já não tinha mais, já tinha passado. Tinha passado né? Tinha passado da fase De transmissão. transmissibilidade, né? E aí foi melhorando, foi. Daí o dia que eu fiquei em pé, comecei a andava, escorava nas paredes, falei, oba, já dá para sair. Aí fui tentar guiar. Não, saí, aí eu já ia no Nenê tomar café e tal. E começou né? E você ficou com alguma sequela? Fiquei, perdi a sensibilidade fina desses 2 dedos. Vai me perguntar o que eu não posso fazer, que eu não consigo fazer, abotoar uma camisa. Eu escrevo, dirijo, não perdi a força muscular da mão. Você perdeu a sensibilidade fina. Então, se você me botou minha camisa aqui, ela não botou, fico aqui 3 horas e não consigo botar. E pode ser um botão desse tamanho, ó. Botão de paletó, mesmo assim, é difícil. É mesmo? O resto foi tudo bem. Emílio, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado. Foi muito gostoso. Foi muito gostoso esse bate-papo. E vamos que vamos. Bem, assim nós terminamos mais um Baú de Votor. Na próxima semana nós teremos mais um convidado aqui para contar mais histórias gostosas como essa. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem.